Fala, nação atleticana, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana e mais um programa. Com certeza essa é a pior semana do ano para os atleticanos em matéria do Clube Atlético Paranaense. Venham conosco nesse programa que vai ser mais curto, mais direto, mas com várias críticas bastante construtivas. A gente quer deixar uma frase que a gente ouviu até esses dias, que o circo do Atlético já existia, mas faltava uma coisa, os palhaços. Não falta mais, os palhaços somos nós, os torcedores do Clube Atlético Paranaense nesse domingo. Venham com a gente. Pois é, nação atleticana. O sentimento é de vergonha, tristeza, decepção e principalmente cansaço. Hoje a gente precisa fazer algumas críticas sobre o Clube Atlético Paranaense em clássicos. O jogo mais importante do ano, como o nosso principal jogador, que é o Walter, falou, simplesmente não aconteceu. Os jogadores não apareceram e houve o mais do mesmo em Atletibas, coisa que a gente já falou no último programa. Atletibas se vence na vontade. Não é só na questão técnica e questão tática. Claro que é muito importante e a gente levou um baile disso. Acho que vai ser a única coisa do jogo que nós vamos falar. Que nós levamos um baile tático, um baile técnico, substituições extremamente erradas, na minha opinião pelo menos. E eu vou deixar os meus amigos falarem, a gente tem muita coisa para conversar hoje, mesmo que em pouco tempo de programa. Bom, pessoal, na minha opinião, como eu escrevi no meu blog no Globoesporte.com, o Atlético virou um time gourmet. O Atlético tem uma estrutura boa, tem um dos melhores CTs do mundo, tem o estádio mais bonito, mais barato, blá 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 do Brasil. Agora, isso não se reflete dentro de campo. Isso não faz gol. Isso não tá fazendo gol. Isso tem até prejudicado algumas peças do nosso elenco que se sentem muito acomodadas. Porque é fácil, né, Furlan? A gente perde o jogo, a gente empata, os jogadores jogam mal e no outro jogo eles estão titulares de novo. Isso normal. Aconteceu não só uma, não só duas, não só 3 vezes nesse ano. E a gente pode apontar nomes que a gente já criticou antes, como o David, como o Marcos Guilherme, como o Roberto, que ganhou chances novamente e mais uma vez acabou com a partida negativamente. E outros jogadores têm caído muito de produção, como é o caso do Vinícius e do Walter, que eram nossos principais jogadores nas nossas vitórias, principalmente o Vinícius, né, porque o Walter acabou entrando um pouco depois, que ele estava em processo de emagrecimento. E hoje em dia a gente já não tem mais a certeza que esses são os nossos melhores jogadores. Então o rumo, como as coisas vêm acontecendo no futebol, precisa ser revisto. E isso passa muito pelo diretor do futebol, Paulo Carneiro, o baiano Paulo Carneiro. Não é torcedor atlético, é torcedor Vitória da Bahia, comenta muito sobre o seu time no Facebook, por sinal, né? E aposto que Bavi ele fica puto se perder. Ah, certamente. Daí mas o Atletiba não. Atletiba é tranquilo. Atletiba é tranquilo, não tem, é menos gente que assiste, né? Pois é. Não conhece. E passa muito pelo comando dele que, pelo que a gente tem notícias aí, está realmente deficitário, né? Vamos comentar assim. Vamos comentar assim, né? Melhor. Porque jogadores... O grupo tá aparentemente rachado, temos problemas internos, o Paulo Tuori fez questão de dizer isso na coletiva, não quis citar quais. Temos panelinhas, né? Temos a turma do Snapchat, a turma dos 9h30, que fica fazendo churrasquinho, de quarta pra quinta pra sexta, vão treinar direto, né? Um já foi embora, mas os outros 2 estão aí. E já tá causando lá, né? E por aí vai, né? Ou seja, a gente precisa de muita coisa, principalmente ser resolvida internamente, antes de começar a melhorar dentro de campo e a retomar o que a gente precisava retomar como a alma atleticana, aí, como você comentou no vídeo da chamada, Fernando. Eu, pessoalmente, cara, eu tive uma semana muito oposta, diríamos assim. Na terça-feira da semana passada, a gente teve a oportunidade, até gravamos, ia pro ar nesse programa, mas não vai ter crime, a gente vai colocar no próximo, o Círculo de História Atleticana com o Nilson Borges. E você sair de terça-feira, cara, com o teu atleticanismo 100% ali, injetado na veia. Injetado na veia, porque realmente ouvir os caras falarem, os caras chorarem, contando de Atletibas e de jogos que foram há 30, 40 anos atrás, e chegar no domingo e ver aquilo, cara, pra mim pra não falar mais, é uma falta de respeito e é uma falta de entendimento da nossa história
que dá vontade de enfiar na goela do jeito difícil dos caras. Porque realmente a gente é torcedor e a gente vive o Atlético muito mais do que os caras que estão trabalhando no Atlético, que ficam lá o dia inteiro. Então, assim, pra gente, numa segunda-feira, que é o caso, que é hoje que a gente grava o programa, a gente tá até aqui de Atletiba. Por quê? Porque a gente ficou ouvindo falar disso, ficou ouvindo o torcedor do Coxa e até outras pessoas, e vai ouvir pro resto do mês, pro resto da nossa vida, porque a gente vai continuar no Atlético. O torcedor é a única pessoa, a única instituição que não sai do Atlético. Todo mundo vai passar, todo mundo vai viver outras histórias, mas o torcedor vai continuar. E a história do Nilson Borges é a minha história. E a história do Walter, do Marcos Guilherme, é a minha história também. Então a minha história dentro do Atlético, ela está sendo manchada e ela está sendo completamente desrespeitada por pessoas que não estão nem aí e que deviam aprender com quem já escreveu a minha história comigo antes de eu nascer, cara, que foram os caras que foram campeões de 70, que foi o caso que a gente pôde conversar. Precisa dar um jeito de enfiar na goela desses caras o que a gente sente e o que a gente precisa sentir de novo dentro da Baixada, que a gente não tem sentido faz tempo já. E Adé, é um negócio que a gente ouve muito, mas porra, por que não mandamos os jogadores de 2001 fazer palestra e a porra toda pros jogadores, cara? Eu vou te falar um negócio, o Cocito esteve fazendo preleção para esse clássico, por sinal, só que isso, cara, é uma questão mental. Se não entra na cabeça do cara que jogar no Clube Atlético Paranaense, jogar um Atletiba, não muda nada na sua vida, é a mesma coisa que um jogo contra Balneário Camboriú, com todo respeito ao Balneário Camboriú, que eu não tenho pelo Curitiba, infelizmente você não é jogador para o Atlético. Falo diretamente isso para jogador que assiste a gente, sabe que assiste a gente, fica de cara quando olha a gente lá quando a gente encontra, fica falando malzinho depois, a gente fala diretamente para vocês. Que puta que pariu, cara. Vocês forem fazer uma vergonha dessa lá na Arena da Baixada quando a gente vai, vocês podiam no mínimo avisar. Porque pedido de desculpa depois, não adianta, cara. Não adianta o Paulo Tuori vir pedir desculpa, porque ele cagou também na substituição, botou um jogador que não serve para uma Série D, que foi salvo por um gol na penúltima rodada do Brasileiro de 2015, que é o Roberto. É um jogador que muito provavelmente fodeu o Atlético na questão da semifinal da Primeira Liga e fodeu no Atletiba. A verdade é essa. Ou a gente fala a verdade, ou a gente vamos ficar falando que a gente passa a mão na cabeça do jogador. Vocês não conhecem a história, então, do Clube Atlético Paranaense. Não conhecem a nossa história como torcedor, não conhecem porcaria nenhuma. Então, jogadores que assistem, diretores que assistem, tenham vergonha na cara, põe a mão na consciência. Porque, pelo amor de Deus, cara, se com o Cocito falando, cara, vocês podem puxar nossos vídeos da Atlético TV depois, o cara se emocionando pra caramba falar do Atlético, cara, chorando quando de 2001, 2005, ele falando um monte, chorando da passagem dele pelo Atlético, e vocês não sentirem nada, só a gente sentir, eu saí com vergonha do estádio, posso ter certeza que o Fusca e o Adé também saíram. Então, mudança já. E pra gente não ficar soltando crítica em vão, desculpa tá fazendo um desabafo direto, a primeira mudança é a demissão do senhor Paulo Carneiro, diretor de futebol do Clube Atlético Paranaense. É a primeira decisão. Vai vir gente elogiando que ele trouxe o Walter. Meu amigo, não é o teu trabalho trazer o Walter, trazer um jogador de nível pro Atlético. É o teu trabalho. Teu trabalho é deixar o Atlético lá em cima, onde o Clube Atlético Paranaense merece. Chega de ficar brigando por esse troféuzinho de 10º lugar. Ficar entre os 10 agora é motivo de nota oficial no site. Vamos brigar por coisa maior, pô. E antes disso, vamos ganhar um Atletiba. Como é que a gente vai ser campeão mundial se a gente não ganha nossos domínios do maior rival, que tá do outro lado da cidade só? Do outro lado, do outro bairro da cidade? Eu encerro por aqui, cara. Só complementando o começo da tua fala, Furlan. Tirando o Paulo André, que é um multicampeão pelo Corinthians, pegou a melhor fase da história do Corinthians, nenhum dos outros jogadores tem um título. Você pode fazer o levantamento, talvez eu até esteja equivocado, talvez um ou outro possa ter um estadual aí, mas a maioria dos jogadores nunca deu uma volta olímpica. Não tem espírito de campeão, tá? Esse é o problema de ter um time jovem também. Um time que sente a pressão na arquibancada. Um time que sentiu muita pressão no gol ontem, do primeiro gol do Coritiba. Parece que largou os bets.
Daí vem depois a pressão, lógico, dentro das 4 linhas, né? Que o jogo começa a ficar mais nervoso, o time precisa ir pra cima, vai de modo desorganizado, né? Também culpa do Paulo Tuori pelas substituições que fez, né? Principalmente do lateral, como você já citou. E eu também queria dizer só 2 coisas, 2 tweets meus ficaram muito replicados pela torcida do Coxa ontem, né? Mas não é confeto para eles, eu acho que são erros que acontecem que a gente pode corrigir. Um deles é, claro, talvez não seja corrigido com o que a gente tem no elenco, que é o caso do Negueba, que é um jogador que é ruim, é um jogador fraco, mas é um jogador que decidiu os últimos 2 Atletibas. Vai pra cima. Qual outro jogo do Negueba no Coxa que o Negueba decidiu, fora o clássico? Nem a torcida do Coxa vai poder responder isso daí porque não teve. Eu pesquisei isso. Então o Negueba tem 2 jogos no Coxa bons, 2 Atletibas. Exatamente. Coisa que a gente não tem. Era o que a gente falava do Geraldo também. Que era um cara que Exatamente. E cara, eu sei que você tem outro ponto só sobre o Negueba. O cara vai dançar na frente da nossa torcida. Cara, ontem, no domingo, o Juan fez o gol, ele foi dançar de novo. E ele vai continuar dançando. Porque for deixar ele fazer o gol, porque é o trabalho dele, ele tá fazendo o trabalho dele corretamente, coisa que os jogadores do Atlético não estão fazendo. E o Atlético, e a torcida do Atlético tem que entender isso também. Exatamente. Porque se fosse um nosso, digamos, foi o Walter que fez o gol, e vai lá à frente da torcida do Coxa, começa a deitar e rolar, eu ia estar aqui hoje deitando e rolando em cima dessa mesa aqui da Atrás TV. Então, só que tem que ganhar e tem que fazer gol, né? Mas tem que ganhar, tem que fazer gol, tem que jogar bem pra ganhar um clássico. Tem que chutar no gol. Chutar no gol pra você fazer um gol, principalmente, né? Que isso a gente não fez, fizemos 48 do segundo tempo. Mas enfim, cara, clássico, não podemos falar que clássico é isso aí, porque não tá sendo pra nós. Não tá sendo, principalmente jogando na Baixada, né? Exatamente. Outro ponto que eu ia retomar é a acústica da Baixada ajudou muito a torcida do Coxa. E ajuda, não é a torcida do Coxa também, com 500 pessoas em uma bateria vão fazer o mesmo barulho, porque o som tá em cima, o som vai pra cima, né? As caixas de som da Baixada são posicionadas no teto justamente por isso. Então a diretoria, por favor, reveja, nem que isso custe a bateria lá no Couto Pereira, porque também tá fazendo muita diferença, né? Nos últimos 15 Atletivas no Couto Pereira, a gente empatou 4 e perdeu 11, então, convenhamos. Não vai ser isso que vai fazer a gente ganhar. A gente sabe o que faz a gente ganhar, é os caras terem vergonha na cara. É vergonha na cara. E pra encerrar, então, o clássico, a gente só pede, cara. O Salim falou por todo o seu tempo como presidente que o Atlético já era um time campeão, só faltavam as faixas. E pra gente colocar isso aqui, cara, uma faixa, vocês estão até vendo a gente de preto, isso aqui é o luto pela identidade do Atlético nos clássicos, uma forma de protesto, uma brincadeirinha nossa aí, junto com o Nariz de Palhaço, como vocês puderam ver. Mas é algo que a gente precisava fazer, cara. A gente precisa São críticas construtivas que a gente tem que fazer. E, Dr. Salim, para você colocar uma faixa no peito, você precisa de jogador que tem vontade. Você não vai botar faixa no peito com o Roberto no elenco. Você não vai botar a faixa no peito com o Vilches falhando, cara, em jogo sim, jogo também. Cara, tá na hora de mudanças específicas. O Vilches joga bem um jogo, a gente sabe que joga bem um jogo, aí vai lá e caga em 3. Cara, é uma questão fechar o elenco, reunião, fechar mentalmente esse elenco. O Paulo Tuori tá falando toda a entrevista dele, ele fala que o elenco é fraco mentalmente. Então vamos acertar essas coisinhas antes, depois a gente pensa nessa parte técnica. Falta mentalidade campeão. Precisamos muito disso. Campeão. Diretoria, Paulo Tuori, principalmente jogadores. Quem quer ser campeão no Atlético, fica. Quem não quer, vai embora. A gente não precisa de jogador fraco, jogador que tá aqui na mordomia do CT do Caju, recebendo em dia. Pega, vai para outro clube, segue a carreira do futebol é muito curta. Não precisa ficar aqui comendo, dormindo. Tem um monte de clube que não tem torcidas. Podem ficar tranquilo, é que mais tem. É lugar pra vocês jogarem com vai jogar no Jotinha. Vai jogar na torcida Jotinha lá. A Jovem Jota não vai atrapalhar vocês. Pode ficar tranquilo. Então vamos encerrar o clássico agora. Vamos esperar que isso tenha algum tipo de mudança para esse jogo contra o Flamengo hoje. Que vai ser um jogo dificílimo em Juiz de Fora, que a gente precisa ganhar pra gente ir pra final, né? E eu não espero nada. Sinceramente, depois desse salame que todos falam agora, é a nova gíria quando a gente toma em Atletiba. Então vamos jogar só isso, cara. Tenham vontade, só isso. O Coxa mereceu a vitória, parabéns pro Curitiba. E vamos, pelo menos, ter uma boa atuação hoje contra o Flamengo. E você pode acompanhar um pouco mais aí do jogo
contra o Flamengo, o que a gente achou desse jogo. A gente vai fazer mais uma transmissão ao vivo depois da partida, nós 3 dessa vez, né, André? Pode ir? Já pode, tá tudo combinado. Tá tudo combinado. Então, a partir das 11h30 da noite hoje, a gente vai fazer um bate-papo aí com vocês, uma coisa aí de meia hora, 40 minutinhos aí, e a gente espera que dessa vez seja diferente, certo? Exatamente. E infelizmente aconteceu esse jogo horrível aí na semana Esse vexame? Esse vexame? Na semana do aniversário do Atlético. Mas a história ela vai continuar. E a história de 92 anos, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Rapidinho, só fala como é que vai ser essa festa. Rapidinho, pessoal, festa lá no Camisas 2, pessoal lá do Camisas, pessoal que estava organizando a festa até ano passado lá no Bar do Toninho, todo mundo se uniu aí nesse ano para fazer uma grande festa para atleticanos, aí 250 pessoas são esperadas. Aí a camisa do nosso amigo Rodrigo emprestou pra gente fazer a divulgação. Vai ter banda de rock, banda de pagode, um grande encontro entre grandes atleticanos. Lá no Camisas 2 tem um segundo Camisas lá na rua Reinaldo Machado, ali quase esquina com o João Negrão, ali perto do Ciclis Jaime, ali perto da Vila Capanema ali. Pois no Facebook a gente posta as informações completas, mas é isso aí, galera. A gente espera todo mundo lá. Os ingressos estão à venda a R$40 lá no Camisas da Brasília e Tiberê. Então essa semana você pode passar lá, adquirir seu ingresso com camiseta e nos vemos sábado. Todos estaremos lá, vamos fazer uma matéria bem legal e cumprimentar todos os atleticanos pelo seu aniversário. Mudança. É isso que a gente pede. Que os 92 anos tragam mudanças, né? Exatamente. Beleza? Nos vemos no sábado, então, lá no Camisas. Ou, se você não for, nos vemos na quarta-feira, pós-jogo Atlético Paranaense Flamengo. Um abraço. Valeu. Respeita o Clube Atlético Paranaense.